celebrando a apresentação de Nossa Senhora, nós temos um evangelho onde Jesus estava fazendo a que veio, falando à multidão, ensinando a multidão, proclamando o reino e toda a sua proposta. O evangelista Mateus fala que naquele ato público de Jesus, a mãe de Jesus e os primos, irmãos de Nosso Senhor chegaram. Certamente tiveram algum obstáculo, muita gente, e evidentemente foram interceder a Jesus, dizer assim: olha, Senhor, sua mãe chegou, os teus primos estão aí, gostaria que o trouxéssemos. Foi quando Nosso Senhor estabelece e enaltece a pessoa da Virgem Maria. De que forma? Quando ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está dizendo que Maria, antes de mãe, foi discípula. E aqui vale nos lembrar, quando Maria visitou Isabel, e Isabel: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Bendita seja aquela que acreditou. Nesta frase, na boca de Santa Isabel, Lucas coloca o verdadeiro espírito de Maria. Bendita, bem-aventurada, e inaugura a primeira de todas as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que tem fé. Bendita aquela que acreditou, porque Maria culmina na sua vida dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Mas nós não podemos esquecer o que vem antes. Uma mulher de fé, uma adolescente que procurava servir a Deus. A própria tradição lembra que Nossa Senhora perdeu os seus pais, São Joaquim e Santana, muito cedo. Ela que tinha nascido por um milagre, depois que São Joaquim e Santana faleceram, ela dedicou-se ao templo, foi morar no templo. Então Jesus está enaltecendo Maria, porque ela foi uma mulher de fé. É verdade, podemos pensar algo: se Deus escolheu Maria, quem sou eu para não escolhê-la como mãe? Porque não esqueçam, foi uma escolha de Deus, que mandou o seu anjo a Nossa Senhora, e Deus não erra nas suas escolhas. Deus é Deus. Se Deus escolheu Maria, quem sou eu para não escolhê-la? Mas hoje se enaltece, através desse evangelho, muito longe de pensar que Nosso Senhor foi indelicado ou não valorizou a mãe. Jesus quer enaltecer nesta mulher, uma mulher de fé. Portanto, celebrando a apresentação da Virgem Maria, é perceber nela e nos pais dela pessoas de fé. E será que o somos? Para nós, às vezes,
em certos momentos, fruto de um fervor momentâneo, fruto de uma fase devotada a Deus, a gente faz grandes promessas, grandes propósitos. Às vezes, no calor de um problema, na dor de uma provação, a gente se entrega para Deus. Mas não é aqui o caminho da santidade. O caminho da santidade é algo contínuo, permanente e de alguma forma retilíneo. Na alegria eu me entrego a Deus, na dor eu me entrego a Deus, todo dia eu me entrego a Deus, eu me ofereço a Deus, eu me apresento a Deus, como vai dizer o apóstolo: oferecei-vos a Deus como hóstias vivas. Aqui está o segredo da santidade, aqui está o segredo do nosso evoluir espiritualmente. Seja o que for, apresentar-se ao Senhor: eis-me aqui. Aquilo que Nossa Senhora responde ao anjo, depois de um diálogo: eis aqui a serva do Senhor, certamente foi algo contínuo na vida de Maria, que aprendeu com São Joaquim e Santana. Quando foi ao templo, quando dedicou-se ao templo, para viver no templo, foi um eis-me aqui, Senhor. É importante entender isso, porque também na vida dos santos foi assim. Claro, muitos santos tiveram o momento da conversão, outros que já eram convertidos tiveram uma conversão dentro da conversão, que é o nosso caso. Já somos convertidos, mas precisamos sempre de uma nova conversão dentro da nossa conversão. Mas tem que ser contínuo, diário. Eis-me aqui, me ofereço, me entrego, cada um no seu estado de vida, padre, viúvo, casado, solteiro. Estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Então nosso Senhor, neste Evangelho, enaltece a mulher de fé, antes discípula, depois mãe. Enaltece a entrega contínua de Maria. Lembremos que foi escolhida por Deus, já concebida sem pecado, mas tendo liberdade pessoal. Segundo ponto, Nossa Senhora, e no Evangelho de hoje, alarga e estabelece um novo laço de familiaridade, e nos coloca nessa família de Jesus como tal. E assim, pelo batismo, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. É impressionante que ele estabelece com a família dos batizados, e o somos, com a família dos cristãos, e fazemos parte, um laço de familiaridade. Nós somos da família de Jesus. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Veja que detalhe: não basta ser cristão batizado, não basta um dizer-se cristão católico. O vínculo está naquele que faz a vontade do Pai. Volto um pouco o raciocínio: fazer a vontade sempre, não é às vezes,
não é fazer a vontade quando convém. Há pouco eu conversava com uma pessoa, meu Deus, como está difícil a gente sondar as verdadeiras intenções. Como está difícil a gente perceber o que é retidão, o que é gratuidade, o que é comunhão e o que é interesse. Às vezes os interesses são guardados às escondidas, mas eles afloram. E lembremos que nós temos que ser transparentes. As nossas intenções têm que ser retas. As nossas buscas verdadeiras, fazer a vontade de Deus. Faço, porque Deus quer. Ontem, quando nós celebramos a solenidade do Cristo Rei, e é praticamente a última semana do tempo comum, domingo já é advento, a liturgia nos reservou, através do evangelista Lucas, uma mensagem escancarada do que é Cristo Rei. Eu até brincava que quando vai se fazer aniversário de 15 anos, ou casamento mais, tem aquele costume, né, de fazer os telões, escolhe aquelas fotos. Primeiro, né, o povo está louco para atacar os docinhos, está louco para comer as coisas, e vem aquelas homenagens que não acaba nunca. É igual missa com convidados especiais e autoridades, Deus me livre, aqueles discursos intermináveis, eu não suporto. Bom, mas se faz, você escolheria a pior imagem para colocar no telão? Uma imagem feia? Uma imagem com a pessoa toda desnutrida? Ora, ontem aconteceu isso. Ao celebrarmos a solenidade do Cristo Rei do Universo, a igreja escolheu em Lucas uma foto muito feia de Jesus. Seminu na cruz, desfigurado na cruz, sofrido na cruz, ensanguentado na cruz. Então tem um significado. Por quê? Por quê? Por que não pegou um evangelho maravilhoso de um milagre estupendo de Jesus? Ou melhor, por que não colocou Jesus? Vou dar um exemplo, Mateus, que vai ao Pai e as nuvens o faz subir. Pegar um retrato na festa de Cristo Rei, de Jesus esmeliguido na cruz. É porque ali não há motivo de humilhação. A cruz não é humilhação para a nossa fé, é de exaltação do amor, é de vitória do Pai em sua vontade, é a vitória do amor sobre o ódio, é a oblação completa. Sim, então aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão. Olhe para a cruz. Ocupar o último dos últimos lugares para servir, fazer a vontade do Pai, ser obediente a Ele, carregar a cruz, viver o sofrimento, não por desejo, mas como consequência do Evangelho. Nossa Senhora viveu isso. Então aquele que faz a vontade do meu Pai, um dia depois desse quadro horrendo de Jesus, é olhar também para as dores de Maria.
para os desertos de Nossa Senhora, para os sofrimentos de um coração machucado de Maria. Então ele estabelece um novo laço de família, aqueles que o seguem na cruz redentora. E Maria foi a primeira. Aqueles que não fogem do Calvário, e Maria foi a primeira. Aquelas que quando não entender, porque nem tudo a gente entende, nem tudo entenderemos, guardar no coração como Maria. Filhos e filhas, que Deus nos ajude nesse propósito. Amém.